Oi, gente, tudo bem? Bom, voltei aqui agora para a gente conversar um pouco sobre o módulo 2, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo do módulo 1. Eu tentei ser bem didática em relação ao modo como eu apresentei a plataforma para vocês. No vídeo, a gente falou então sobre os recursos que a plataforma oferece na primeira parte. Na segunda parte, a gente falou um pouco sobre as rubricas de correção para os fóruns de discussão. E na terceira parte, a gente falou especificamente sobre as atividades do módulo 1, tá? Como o vídeo do primeiro módulo foi mais longo, foram 3 vídeos, e o primeiro um pouquinho maior do que os outros, o vídeo desse módulo vai ser um pouquinho mais curto, tá? Então, a gente vai ter 2 partes de vídeo. Na primeira, eu vou falar um pouco sobre as rubricas de correção da plataforma, excluindo a rubrica que a gente já apresentou na semana passada. Então, vou falar sobre a demais. E daí depois a gente vai fazer aquele percurso pelo módulo 2, da mesma forma que a gente fez pelo módulo 1, tá? Eu optei por reproduzir o percurso, porque no módulo 2 vocês têm mais atividades, mais vídeos, e vocês também têm o questionário para o fórum de discussão, tá? Então, é importante que a gente faça aí esse caminho nesses 2 módulos, porque como eu apresentei no vídeo da semana passada, os módulos pares funcionam de uma maneira e os módulos ímpares de outra. Nos módulos pares, vocês sempre vão ter um questionário, independentemente das outras tarefas, tá? E nos módulos ímpares, vocês nunca vão ter os questionários. Então, só para retomar também, o ensaio empírico ele vai ser entregue no módulo 6, bibliografia anotada no módulo 7 e ensaio de aplicação psicológica no módulo 8. Questionário, então, vai ser nos módulos 2, 4, 6 e 8, certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês agora, e aí a gente já vai direto para aquela página onde ficam as rubricas de correção. Então, caso vocês não lembrem ou não tenham visto o último vídeo, a gente vai clicar aqui em progresso e depois em rubricas, certo? E aí a gente tem acesso aqui a todas as rubricas de correção. Na semana passada, a gente falou muito sobre a rubrica para o fórum de discussão. Então, hoje a gente vai abordar essas outras 3 rubricas aqui, que é a rubrica para o artigo empírico, que é o artigo que vocês escolheram o tema no módulo 1, na semana passada, rubrica para a bibliografia comentada e o ensaio sobre a aplicação psicológica. Bom, então vamos lá, vou abrir aqui para a gente. Ó, aqui a gente está com a página sobre da rubrica do artigo empírico, tá? Então, a gente tem aqui alguns critérios. Ela é uma rubrica mais longa, ela vai abordar aí mais coisas. Primeiro critério é estilo APA de citações, então vocês têm que fazer a citação com as normas da Associação de Psicologia, Associação Americana de Psicologia. Eu vou falar mais especificamente dessas citações mais para frente, antes mesmo de vocês terem que fazer esse trabalho, então fiquem tranquilos em relação a isso. Caso queiram adiantar, é só entrar no documento que a gente viu também na aula passada, no vídeo passado, tá? Que é o documento que está lá no Comece Aqui, que vai falar para vocês sobre como realizar as citações. Então, vocês fazendo as citações no estilo APA e fazendo as referências no estilo APA, vocês já garantem 10% da nota, considerando que os originais tenham sido lidos por vocês, tá bom? Margens e fonte mais 5%, seguindo aqui essas orientações. Também adianto para vocês ficarem tranquilos, porque no vídeo que eu falo sobre formatação, eu faço junto de vocês a formatação de um documento em Lauritzen, tá? Então, a gente vai fazer a formatação junto e esse documento vai ser disponibilizado para vocês também. A escrita, a redação acadêmica, vai valer 25% da nota. Então, aqui, como vocês escrevem e se as ideias estão claras, estão fluidas, se o tom é apropriado. Vai falar também sobre escolha de palavras, imparcialidade e tudo aquilo que faz um bom texto, tá? Incorporação do material correspondente, cumprimento dos requisitos. A incorporação do material correspondente e o cumprimento dos requisitos chaves da atividade valem 50% da nota. Ou seja, se vocês seguirem as instruções, lerem os artigos com calma, com atenção, com propriedade, vocês já vão ganhar 50% aí da nota, tá? Então, vale a pena seguir as instruções. Esse curso é um curso que leva muito a sério se vocês conseguem ler, interpretar e realizar o comando,
Então, é muito importante, para a vida acadêmica como um todo, é muito importante que a gente consiga ler, interpretar e realizar o comando. E também para a vida profissional, né? Então, esse curso vai levar bastante a sério se vocês estão realizando ou não aquilo que está sendo pedido, tá bom? Depois a gente tem a gramática e a ortografia, que vai valer mais 10%, e aqui vocês contabilizam os 100% do trabalho do artigo empírico, certo? Bom, então agora que a gente já viu o trabalho do artigo empírico, eu vou compartilhar com vocês a rubrica para bibliografia comentada, para a gente poder conversar um pouco sobre ela. Então aqui a gente tem os critérios de novo, a escala aqui em cima a gente falou já na semana passada, tá? Então aqui são os critérios. Tá vendo que os critérios são bem parecidos? O estilo de citação vai ser 10%, margens e fontes 5%. Então aqui são 15% de critérios só de formatação. Então aqui vai falar tanto sobre a citação quanto a margem e fonte. Escrita acadêmica vai abordar mais ou menos a mesma coisa do outro trabalho, tá? Então, organização de informações, tom formal, orações concisas, escolha precisa de palavras. De novo, incorporação do material correspondente 50%, gramática, ortografia e pontuação 10%. Vocês percebem que a rubrica para esse trabalho é muito parecida com a rubrica para o trabalho que a gente viu? Para o trabalho do ensaio empírico. Então, é importante que vocês sigam esses critérios. Você já tem aí uma pista de como funcionam as avaliações, que elas são divididas em alguns pilares, que é formatação, citação, estilo, escrita acadêmica, gramática e cumprimento dos requisitos da atividade. É isso. Se vocês seguirem esses critérios, então vocês estão caminhando aí para a possibilidade de tirar uma nota mais alta na realização do trabalho de vocês, tá bom? Então aqui também as escalas, enfim, e depois vocês podem olhar com mais calma, tá? Vamos agora para a última rubrica que falta a gente abrir, que é a rubrica para o ensaio sobre aplicação psicológica. Bom, aqui a gente tem a rubrica, essa rubrica é um pouco diferente das outras, tá vendo? Então, vocês têm que cumprir o requisito de longitude, que é escrever um ensaio de acordo com o número de páginas que está sendo pedido. Então, vocês têm que cumprir tanto o requisito de longitude, quanto cumprir esse requisito apresentando um conteúdo relevante. Então, não dá para ficar lá enchendo linguiça e falando, repetindo as mesmas ideias, porque isso não vai garantir que vocês tenham aí uma nota boa, né? No máximo, uma regular, mas aí vai depender muito também da forma como vocês fizerem isso. Eu não aconselho, eu não recomendo, acho que não vale a pena a gente perder tempo escrevendo coisas que não são relevantes, né? Porque aí a gente está gastando o nosso tempo de escrita com algo que não vai agregar nem em nota e nem em conhecimento para a gente, tá? Depois a gente tem a mecânica da escrita, que é gramática, sintaxe, se tem erro de ortografia, se tem erro de concordância, erro de coesão, coerência. A questão da organização, então, como vocês conseguem organizar a informação tanto em parágrafos como em subtítulos, tá? E por último, se a teoria ou o conceito psicológico é aplicado de maneira correta, que vale 25% da nota. Cada um dos requisitos aqui vai valer 25% da nota. Ainda que os critérios sejam diferentes, a gente tem em jogo aqui os pilares dos outros trabalhos. A única coisa que não está aqui em relação aos pilares é a lição da formatação. De resto, a gente tem todos eles, certo? Bom, vale a pena dizer que toda essa passagem que eu fiz com vocês agora pelas rubricas, ela vai ser realizada de forma mais enfática, mais precisa, mais detalhada, quando os trabalhos estiverem mais próximos da data de entrega. Tá? Mas eu achei importante olhar com vocês agora essas rubricas, porque aí vocês conseguem ter uma base do que é que está sendo cobrado, de como as coisas estão sendo cobradas e de como vocês têm que se programar para realizar esses trabalhos no futuro. É muito importante que ao longo do curso vocês façam os fichamentos dos textos que vocês leem, dos vídeos que vocês assistem, para depois poder utilizar isso como base teórica na realização dos trabalhos, tá? Na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o fichamento, então é interessante que vocês assistam ao vídeo e verifiquem aí as estratégias que eu escolhi apresentar para vocês. Já adianto que não é porque eu escolhi essas estratégias que elas
necessariamente são as que vocês devem usar, tá? Existem outros recursos aí para serem utilizados. Eu só coloquei em jogo o que funciona para mim, dando algumas dicas aí de como vocês podem se organizar em relação aos trabalhos que vocês precisam realizar, certo? Bom, então, esse vídeo aqui foi mais curto, só para apresentar as rubricas para vocês. Vou finalizar ele e no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre o módulo 2. Eu vou fazer o passeio pelo módulo, como eu fiz na semana passada em relação ao módulo 1, tá bom? Então, bom, a gente se fala daqui a pouco. Até já!